Bom dia a todos. Prazer enorme para mim estar aqui hoje, podendo representar a Goiás Fomento. Gostaria de agradecer imensamente à Paróquia Nossa Senhora de Assunção por esse convite, ao Padre Marcos, à Carla Lobo, que foi muito educada, muito profissional em todos os contatos que nós tivemos que antecederam a realização desse evento, e dizer que a gente está à disposição sempre para participar de eventos dessa natureza, que buscam fomentar o empreendedorismo, desenvolver o nosso Estado. Nossa missão aqui hoje, eu não chamaria isso nem de uma palestra, na verdade é uma apresentação mais técnica. Se o Danilo estava reclamando que estava achando uma missão complicada, suceder o Godri e outros palestrantes que falaram ontem, eu vou dizer, olha, está uma missão complicada para mim, então, suceder o Danilo, porque ele foi um showman, eu não conhecia esse lado dele, somos amigos de governo e tudo, mas não conhecia realmente esse lado dele como palestrante. Cumprimentar aqui a Márcia, minha colega de trabalho, está ali no fundo, com todas as explicações, folders sobre a Goiás Fomento, que eu não consegui transmitir aqui para vocês hoje, vocês podem, durante ou após ao término do evento, procurá-la e buscar informações. Nossa missão aqui hoje, vou fazer uma apresentação mais rápida do que estava programado, até em função do adiantar do tempo. Nossa missão aqui hoje é falar para vocês sobre o que é a Goiás Fomento e como que ela pode ajudar na expansão do seu negócio, na implantação do seu negócio, na modernização da sua empresa, ou seja, de que forma nós podemos ajudar para que o seu negócio cresça. Eu pediria ao pessoal da produção que passasse para o próximo slide. Nós vamos ter um vídeo, é um vídeo de 1 minuto, é um resumo de tudo que eu vou falar daqui para frente, por favor. Ser empreendedor individual ou ter uma micro ou pequena empresa? Com a Goiás Fomento, eu posso comprar uma máquina nova, fazer aquela reforma, adquirir um trator, melhorar a produção e produtividade no campo. Seja qual for a sua necessidade, a Goiás Fomento pode lhe dar aquele apoio na hora de conseguir dinheiro para financiar a implantação, crescimento e inovação do seu negócio. A Goiás Fomento está presente em quase todo o território goiano, através de nossos correspondentes de crédito. Procure o representante mais próximo de você e conheça as opções em linhas de crédito. E o que é melhor? Longo prazo para pagamento e com taxas de juros competitivas. Afinal, o que tem que crescer é a sua empresa e a economia do nosso estado. Goiás Fomento, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Governo de Goiás. Muito bem. Quem aqui conhece a Goiás Fomento, já ouviu falar, ou é cliente? Muita gente, né? Bom, a Goiás Fomento foi criada no ano de 1999. Goiás já se via, à época, sem suas principais instituições financeiras, que eram a Caixego e o BEG. Foi quando o governo federal, o Congresso Nacional, editou uma medida provisória, e o Banco Central editou também uma resolução, onde foi possibilitado a criação de uma agência de fomento, quer dizer, os estados que tivessem interesse em abrir uma agência de fomento, tiveram nesse ano a oportunidade de fazê-lo. Então ela foi fundada em 99 e começou a operar efetivamente no ano 2000. É uma instituição financeira, ou seja, ela é fiscalizada pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central, então ela deve, toda a sua atuação ela é fiscalizada e ela tem que atender todas as normas, toda a regulamentação que regula o sistema financeiro como um todo. É uma instituição do governo, quer dizer, é do Estado, né? O governo gerencia, mas é uma instituição do Estado, ou seja, de todos os cidadãos goianos. Ela foi aberta com recursos do próprio Tesouro Estadual e do empréstimo feito junto à União, que hoje se encontra quitado. E ela é orientada pela política de desenvolvimento do Estado, ou seja, todas as linhas de financiamento, todos os programas que ela lança, que ela desenvolve, estão alinhadas com a política de desenvolvimento econômico do Estado de Goiás. E por ser uma instituição financeira e que trabalha primordialmente com recursos públicos, ela é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Estado, por auditoria interna, auditoria externa. Então, são recursos que têm que ser muito bem geridos, são recursos que têm que ser utilizados para emprestar, para fomentar a economia, mas que têm que retornar. Então, tem que ser empréstimos bem feitos, calçados em bons planos de negócio, em bons projetos,
porque esses recursos têm que voltar e assim está possibilitando o financiamento de novos empreendimentos a cada dia. Agora, nós somos uma instituição financeira não bancária. O que é isso? Mais para frente eu vou explicar com mais detalhes. Quer dizer, a gente não é um banco comercial tradicional. A gente só faz empréstimo, a gente faz financiamento. Então, nossa principal missão está aqui resumida nesses 4 itens. Quer dizer, estimular a realização de investimentos, ou seja, fomentar a criação de empresas, a expansão de empresas, a criação de emprego e renda. Isso você consegue, ao fomentar empresas, você está fazendo com que essas empresas tenham mais receita. Com mais receita você precisa e com mais trabalho você precisa de mais gente para trabalhar, para ajudar no dia a dia da empresa. Com isso você gera emprego, com mais gente recebendo salário, você aumenta a massa salarial e assim o Estado vai desenvolvendo. Para modernizar também as empresas e contribuir para a redução das desigualdades regionais. É sabido, isso acontece em todo o estado do Brasil, você tem concentrações de riqueza, quer dizer, cidades mais prósperas, mais desenvolvidas e cidades menos desenvolvidas. Ao fomentar cidades que têm menos condições, que a população é menor, que o PIB é menor, você faz com que o Goiás, mês a mês, e isso vem acontecendo, ano a ano, Goiás vai ficando mais igualitário no que diz respeito às condições, à qualidade de vida. Nós temos 2 vertentes de trabalho. Uma são as operações de financiamento, propriamente ditas, que é o que eu vou me ater aqui hoje, e a outra são os incentivos fiscais. Nas operações de financiamento, nós trabalhamos com linhas próprias, ou seja, linhas da própria Goiás Fomento, e com linhas de repasse, que mais para frente vou dizer quais são, que são linhas de outros fundos ou entidades que nós tomamos e emprestamos com o risco da própria Goiás Fomento. E uma outra vertente da Goiás Fomento, que eu vou falar rapidamente aqui, são os incentivos fiscais. Para quem é da área de indústria, Goiás tem um programa fantástico de incentivo à industrialização, que é o Produzir. Nós tínhamos até 2000 o Fomentar, depois passou a ser o Produzir, e dentre os órgãos que gerem o Produzir, está a Goiás Fomento, que fica responsável pela contratação dos benefícios. Em suma, é o seguinte: se você tem uma indústria, ao aderir a esse programa, você tem uma redução. Se você não tiver no Simples, porque se você estiver no Simples, não tem muita razão para estar no programa. Mas se sua empresa é um pouco maior, ela está no regime do lucro real, do lucro presumido, e for uma empresa da área industrial, isso permite uma redução de até 73% no ICMS a pagar. Então, isso aqui eu vou fazer bem rapidamente. Nosso foco aqui hoje são as linhas de financiamento. Aqui alguns números da agência, só para vocês verem que funciona. Realmente é um programa de Estado e que realmente funciona. Quer dizer, nesses 17 anos que a agência está operando, já foram feitos mais de 21 mil operações de crédito. Nós financiamos já 615 milhões de reais. Dos 246 municípios, nós já fizemos crédito para empresas em pelo menos 232, ou seja, fizemos aí mais de 90% do estado, nós já atingimos. E essas operações de crédito permitiram a geração ou manutenção de pelo menos mais de 60 mil empregos diretos. Hoje, a Goiás Fomento está com a carteira em torno de 120 milhões de reais. A gente tem 1.900 clientes, cujos contratos estão ou no início, ou no meio, ou no final. E hoje é uma instituição forte, consolidada, que foi aberta com um capital inicial de 70 milhões de reais. Num segundo momento, lá para idos de 2013, 2014, houve um aporte de mais 58 milhões, mas hoje, trabalhando com o seu próprio lucro, com seus reinvestimentos, embora ao longo de todos esses anos ela sempre repassou dividendos para o Estado, a gente tem um patrimônio líquido aqui em torno de 177 milhões de reais. Bom, mas para quem que a Goiás Fomento empresta? Praticamente para toda figura jurídica. A principal delas, um dos focos da agência é o MEI, o microempreendedor individual. Essa é uma figura jurídica que surgiu alguns anos atrás, e hoje a gente tem mais de, se não me engano, depois o Igor pode corrigir na palestra dele, temos mais de 200 mil MEIs aqui no estado de Goiás, e o Sebrae, que é um grande parceiro da agência, fez um trabalho e faz um trabalho fantástico. Quer dizer, ela pega centenas de milhares de pessoas que estavam com atividades informais e transformam isso numa atividade formal.
Porque o MEI, a partir do momento que você adere ao MEI, você tem condição de se aposentar, você recolhe lá uma parcela mínima de INSS, mas isso já conta para o seu tempo de aposentadoria. Você paga uma parcela mínima de impostos, né? Você, quer dizer, tem uma série de benefícios por um custo muito baixo que você pode formalizar o seu negócio virando um MEI. Nosso outro foco são primordialmente as micro e pequenas empresas. A gente trabalha com algumas pessoas físicas de alguns setores específicos, mais para frente eu vou falar quais são. As empresas de médio porte também atendemos, embora não sejam muito hoje o nosso foco. E profissionais liberais, como o Danilo colocou, a questão do dentista, a gente pode atender o dentista, o médico, o engenheiro, o psicólogo, quer dizer, a montagem do consultório, a compra de um notebook, uma série de utensílios imóveis necessários ao exercício da profissão. Então, essas são as figuras jurídicas e as pessoas físicas que trabalham que têm atividade produtiva que nós podemos financiar. Aqui só uma classificação, o MEI pode ter hoje, pelas regras, um faturamento de no máximo R$60 mil. A microempresa é aquela que tem um faturamento de até 360 mil, a pequena empresa até 3.600.000. Na virada do ano, se não me engano, vai para 480 mil e 4.800.000 esses tetos. Essas pessoas físicas, elas têm que ter a inscrição no município para comprovar essa atividade. Empresas de médio porte são aquelas que faturam até R$90 milhões ano, e os profissionais liberais são aqueles regulados pelos seus respectivos conselhos de classe, CRM, CRO, etc. Que tipos de empreendimentos nós financiamos? Praticamente todos. A indústria, prestadores de serviço, o comércio é o principal, responde com certeza 60% da nossa carteira são empresas do setor de comércio. O turismo, e aqui é bom ressaltar, quando a gente pensa em turismo, a gente logo lembra de hotelaria, hospedagem. Na verdade, o turismo vai muito além disso, vai em questão dos clubes recreativos, restaurantes, lanchonetes, tudo isso, se tiver o Cadastur, que é o cadastro no Ministério do Turismo, é enquadrado como atividade turística. E vocês vão ver lá na frente que as atividades turísticas têm algumas vantagens em relação de taxas de juros, etc., em relação às linhas tradicionais. E o produtor rural. O produtor rural, a agência de fomento começou a trabalhar mais ou menos 5 anos para cá. A gente financia basicamente investimentos nessa área do agronegócio. Esse slide aqui eu vou passar rápido, porque praticamente na frente vai estar mais analisado. Então, investimentos fixos, semifixos, intangíveis, capital de giro associado, e o capital de giro é o que a gente financia. Bom, quais são as vantagens de você fazer um financiamento na Goiás Fomento, em relação a um banco comercial, um banco múltiplo comum? Como eu falei antes, a Goiás Fomento é uma instituição financeira, só que ela é não bancária. O que isso significa? A gente não tem a questão da conta corrente, a gente não capta recurso, a gente não trabalha com poupança, a gente não trabalha com produtos de investimento, títulos de capitalização, fundos de investimento, não. Nossa missão é fazer crédito, é fazer financiamento, porque nós somos uma instituição de fomento, voltada para o desenvolvimento da economia. Então, uma das primeiras vantagens é a questão da conta corrente. Você não vai ter aquele relacionamento com a Goiás Fomento, como se tem quando você tem uma conta num banco, onde você tem que abrir uma conta corrente, todo mês pagar uma taxa para manter aquela conta e etc. Quer dizer, não tem a questão da conta corrente. O seu relacionamento com a Goiás Fomento começa na formação do cadastro, faz a operação de crédito, terminou de pagar, acabou ali. Você já não tem mais vínculo, a não ser que queira fazer uma nova operação, e nós sempre queremos, a gente tem o que a gente chama de cliente preferencial. Quer dizer, boa parte dos nossos clientes, eles fazem mais de uma operação. A gente tem casos lá de empresas que fizeram mais de 15, 16 operações de crédito conosco, ao longo dos últimos anos. Outra questão é a não exigência de reciprocidade. O que é isso? É muito comum no mercado bancário, quando você pega um bom financiamento, o banco exigir ali junto, aproveita aquele momento que te ajudou e ele aproveita, olha, faz um título de capitalização comigo, me compra um seguro, investe nesse fundo aqui, aquele fundo que dá uma rentabilidade às vezes menor que a poupança. Ou seja, lá não existe isso. Como a gente não trabalha com esses produtos,
essa é uma vantagem, quer dizer, sua taxa de juros, o custo do seu financiamento vai ser exatamente o custo do produto que você contratou. Esses últimos 3 itens são só algumas características, quer dizer, a gente trabalha com tabela SAC, que é o sistema de amortização constante, ou seja, as parcelas são decrescentes. Na tabela PRAES, que é aquelas que as parcelas são iguais, a capitalização dos juros, ou seja, juros sobre juros. Na tabela SAC, não. Não há juros sobre juros, e todo mês, você pagando em dia, você vai estar pagando uma parcela menor que a do mês anterior. Nós trabalhamos na maioria das linhas, não em todas, mas na maioria com bônus de adimplência. O que é o bônus de adimplência? É uma premiação que a Goiás Fomento dá para quem paga em dia. Quer dizer, é uma premiação, um benefício que dá para aquelas pessoas que honram em dia com seus compromissos, que vai reduzir a taxa de juros. É um desconto na taxa de juros. E a figura do cliente preferencial, que eu já disse aqui, é aquele cliente que já tomou um financiamento, ele toma outro, e nessa outra oportunidade ele vai ter algumas vantagens, ou um juro menor, ou um prazo maior, ou as duas questões. Bom, agora vamos entrar propriamente nas linhas de financiamento. Vamos falar primeiro sobre as linhas próprias. Bom, as linhas de investimento. A gente financia investimento fixo e semifixo. O que seriam esses investimentos? Estudos e projetos, ou seja, estudo de mercado, plano de negócio, projeto econômico-financeiro. Tudo isso é passível de ser financiado. Obras civis, reformas, instalações. Você tem um pequeno negócio, quer ampliar, quer fazer o famoso puxadinho, né? Quer aumentar a área, quer aumentar o ponto de atendimento, ou quer mesmo se relocalizar. Você está num ponto hoje que não te permite crescer, você quer relocalizar para um outro ponto da cidade, ou para o outro lado da rua. Tudo isso é financiável. Obra civil, reforma, instalações elétricas, hidráulicas, máquinas e equipamentos de toda a natureza, inclusive o frete e montagem desses equipamentos, móveis, utensílios, ou seja, mesas, cadeiras, computadores, ou seja, praticamente tudo que é necessário à atividade. Veículo, desde que para o fim empresarial. Quer dizer, a gente não financia carro de passeio. Nós financiamos veículos utilitários, ou o carro de passeio pode até ser, desde que provada a essencialidade para aquele negócio girar, né? E ativos intangíveis, ou seja, softwares, treinamento, participação em feiras, certificações, consultorias, taxa de franquia. Hoje a gente vê muita gente buscando franquias, principalmente com a crise. A franquia, via de regra, ela te dá uma maior segurança, porque é um negócio já testado no mercado, já está funcionando em outras cidades, em outras localidades. Quer dizer, a chance de sucesso ao se tocar uma franquia, ela, em tese, ela é maior do que um negócio que começa do zero. E a gente financia aquela taxa de franquia. Tá? E o capital de giro associado, que é você pegar um valor em dinheiro para o giro operacional do seu negócio, acompanhado desse investimento que vai se fazer em máquinas e equipamentos. Bom, eu vou voltar aqui um pouquinho, que eu quero pedir uma coisa para vocês, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Danilo falou, eu nem deveria estar lembrando aqui da taxa de juros, mas eu sou honesto, eu vou lembrar. O Danilo falou em 0,25, vocês vão prometer para mim que vocês nunca ouviram falar nessa taxa, porque qualquer taxa de juros que eu falar aqui, depois de um 0,25 ao mês, vai parecer alta, né? Então, esqueçam o 0,25, finjam que o Danilo não esteve aqui hoje. Sim, o Igor está lembrando aqui bem, o 0,25 é um crédito subsidiado, é um programa de governo do Estado para ajudar aquele pequenininho. Então, o 0,25 é para falar que tem taxa, que não é juro zero, né? Aqui a gente está falando de uma instituição financeira, que tem que seguir um monte de regras do Banco Central, etc., mas vocês vão ver, ao comparar com taxas do mercado bancário tradicional, vocês vão ver que as taxas da Goiás Fomento são bastante competitivas. Aqui nós temos, então, 3 linhas. Essa primeira linha, a gente está falando de empresas em geral. Nós financiamos essa primeira coluna, financia até, quer dizer, do valor que você vai investir, nós financiamos até 80% do valor do investimento, ou seja, é sempre interessante que o cliente, que o empresário coloque um pouco do seu bolso no negócio, até para ter um comprometimento maior com o empreendimento. Nosso teto já é de R$200 mil, hoje está em 200 mil, no passado já chegamos até a 4 milhões de reais por empréstimo.
hoje, em razão de um redirecionamento estratégico, onde a gente está realmente focando os pequenos negócios, a gente está com um teto de R$200 mil. 5 anos para pagar, com até 1 ano de carência. Nós temos uma taxa de R$ 1,91 ao mês e um bônus padrão, bônus de adimplência de 10%. Ou seja, pagando-se em dias, esses juros caem para 1,72% ao mês. Nessa mesma primeira linha azulzinha aí, o microempreendedor individual, o que ele vai diferenciar? A gente financia 100% do investimento dele, só que o teto já é R$20 mil, é um teto condizente com o faturamento máximo que ele pode ter na atividade. O prazo máximo, até em função do teto, é 3 anos, com até 6 de carência. Agora, vejam bem, nessa primeira linha tem ali, ó, Norte e Nordeste. É uma divisãozinha que tem naquela primeira coluna. Em se tratando de empresa, no Norte ou Nordeste do Estado, ele tem direito a um bônus maior, um bônus de 15%, o que vai fazer com que a taxa de juros caia para 1,62. Então, ao invés de um bônus de 10%, 1,62. Não sei se é o caso aqui, mas quem tem parente, amigos nas regiões Norte e Nordeste do Estado, tem esse atrativo, que é a forma que o governo procura de incentivar mais essas regiões, que elas são regiões menos desenvolvidas. Nessa segunda linha, nós temos o cliente preferencial, ou seja, aquele que já tomou um crédito, pagou em dia e está tomando um outro financiamento. O que vai mudar para ele? Vai mudar que o bônus dele já vai ser de 15%, independente de não estando na região Norte e Nordeste. Ou seja, a taxa líquida vai cair de 1,72 para 1,62. E sendo um cliente preferencial e estando nas regiões Norte e Nordeste do Estado, 1,53% ao mês. E nessa última linha, a gente tem o que a gente chama de linhas especiais. Nós temos 5 segmentos que se enquadram aí. Turismo, que, como eu falei, pega bares, lanchonetes, restaurantes, hotéis, etc. Tecnologia, empresas que desenvolvem software, por exemplo, né? Nós temos o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores da Federação das Indústrias, lá do IEL, Instituto Eovaldo Lodge. A empresa que estiver vinculada a esse programa, ela também vai ter direito a condições especiais aqui. E o contador, quem for o Rodrigo Valadão estava aí mais cedo, né? Ele é contador. E os farmacêuticos. Então, esses 5 segmentos foram segmentos que, ao longo dos anos, procuraram a agência e foram criadas essas condições especiais para esses segmentos. O que muda para eles? O bônus, quer dizer, independente de ser um cliente preferencial, de estar na região Norte e Nordeste, ele tem um bônus de 20%, esses segmentos. Então, a taxa vai cair para 1,53% ao mês. E o giro associado é de até 50% do investimento fixo financiado. Então, fazendo um exercício aqui, um empréstimo de 100 mil, por exemplo, onde a gente financia 80%, que dá R$80 mil, esse empresário pode pedir até R$40 mil, que é 50% dos 80, a título de capital de giro, que é aquele recurso para girar o negócio, folha de pagamento, aluguel, etc. Dentro da linha de investimento, o governo tem um programa de incentivo à energia solar fotovoltaica e outras energias renováveis. Então, dentro da linha de investimento, nós temos condições especiais para aquelas empresas que queiram montar equipamentos na sua empresa para substituir a energia natural da central de distribuição, da CELG, no caso aqui de Goiás, né? Por placas solares, equipamentos de placas solares fotovoltaicas, que vão fazer com que sua conta de energia caia para até 10% do valor normal. Então, em se tratando de MEI, o teto já passa de 20 para 30 mil reais para investimento nesse tipo de equipamento. O prazo já sobe para 5 anos, com até 6 de carência. E o bônus nessa linha já é de 20%, independente da localização também. Ou seja, taxa de juros efetiva de 1,53% ao mês. E uma outra linha, que vai até R$200 mil, que é o Goiás Fomenta Eficiência Energética. É o mesmo raciocínio, o mesmo objetivo, só que chegando aí a R$200 mil. Prazo de até 5 anos para pagar, com até 6 de carência e 1,53 de taxa líquida. Lembrando, gente, que na linha de investimento, as liberações da Goiás Fomenta não são direto para empresas, são para os fornecedores. Então, você tem lá um projeto, você tem que comprar a máquina A, o móvel B,
o acessório C, esse pagamento você vai levar os orçamentos, ele vai ser feito direto para o fornecedor desses equipamentos. E o giro associado, ele pode ser direto na conta do cliente. Na linha de financiamento, de investimento, a liberação, então, como dito ali, ela pode ser para todos os equipamentos que proporcionam economia no consumo de energia, montagem e instalação de equipamentos e demais itens necessários ao financiamento. E essa linha de eficiência energética também, ao invés de teto de 80%, 100% de participação, igual esse aumento pode chegar. Agora, o capital de giro, que é a grande demanda da maioria das empresas, ou seja, principalmente no momento de crise, que se Deus quiser, o país está nesses 2, 3 anos aí de crise aguda, está sinalizando agora um pouco de retomada do crescimento. Então, o giro especialmente nesse tempo de crise, tem sido uma das linhas mais procuradas. O mesmo raciocínio na primeira linha ali, nosso teto para giro hoje é 150 mil, para o MEI é 20 mil, 2 anos para pagar, com até 3 meses de carência, taxa de 2,51% ao mês, com os bônus. Aí os bônus vão variar conforme aquelas mesmas variáveis que eu falei mais cedo. Ou seja, regiões em geral, bônus de 10%, juros de 2,26%. Norte e Nordeste, 2,13%. Sendo cliente preferencial, 2,13%. Sendo cliente preferencial dentro das regiões Norte e Nordeste, 2,01%. As linhas especiais, aí tem um detalhe. Sendo cliente preferencial ou sendo aqueles 5 segmentos que eu havia falado, contador, farmácia, PDF, turismo e tecnologia, o prazo já sobe 50%. Ao invés de 2 anos com até 3 de carência, 3 anos com 6 meses de carência. E as linhas especiais, também esse mesmo raciocínio. 150 mil, 3 anos com 6 de carência, bônus de 20%, taxa efetiva de 2,01%. Agora a gente vai falar da principal linha que a Goiás Fomento tem feito. E é uma linha fantástica, é a mais procurada. Alguns aqui que eu já conheço ou já fizeram essa operação de crédito ou estão pleiteando nesse momento, que é o crédito produtivo. O crédito produtivo é uma linha que o governo já tem desde 2005, mais ou menos. É uma linha subsidiada também, não tão quanto do Banco do Povo, mas subsidiada. Onde o foco são o MEI também, a micro e a pequena empresa. Os itens financiáveis, que normalmente as pessoas financiam com essa linha, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, e principalmente compra de insumos e mercadorias. É aquela pessoa que tem um supermercado, um açougue, que quer comprar mercadoria para revender, ou quem que é do ramo industrial, quer comprar matéria-prima, insumo, para fabricar produtos e vender. Agora, essa linha, em função dos juros, que são bastante atrativos, que vocês vão ver daqui a pouco, ela tem 2 requisitos. Um deles é a pessoa tem que participar do plano de negócio para empreendedores. Isso é um curso gratuito, disponibilizado pelo governo do estado, em parceria com o Sebrae. É um curso de 3 dias, super interessante. Vai falar sobre gestão de preço de venda, gestão de marketing, gestão de recursos humanos. É um curso muito bacana, compensa fazer, mesmo aqueles que ainda não têm uma ideia formada de se montar um negócio, de se buscar um financiamento. É um curso muito interessante. Mais ou menos 40% das pessoas, ou 30% que fazem o curso, acabam que solicitam o crédito. E esses cursos são feitos em diversos pontos aqui de Goiânia e do interior, inclusive lá no próprio prédio da Goiás Fomento. Ali embaixo está pequenininho, mas eu vou ler aqui para vocês, é o 3201-5532, é o telefone para você agendar esse curso, ver quando é que tem a próxima turma e pedir sua inscrição. São cursos de 3 dias, 3 horas por dia. O Sebrae, os instrutores do Sebrae é que ministram esse curso, e como eu disse, é um curso bastante interessante. O outro critério é que a empresa utilize o sistema MarketUp, é um sistema de gestão, um sistema informatizado, também gratuito. Você baixa na internet, está ali o endereço, http://marketup.com/. Quer dizer, se você controla a sua empresa ainda no caderninho, no bloquinho, está na hora, quem sabe não está na hora de passar
para uma gestão mais profissionalizada, para usar um sistema, um software, onde você vai cadastrar suas vendas, seus custos, seu estoque, seus preços. Quer dizer, é super interessante também esse software e é outro requisito para pedir essa linha de crédito. Agora vamos falar sobre ela em si, então. É uma linha que, para o MEI, o teto é R$30 mil, prazo de 3 anos com até 6 meses de carência. Carência, gente, paga-se só os juros, tá? Explicando aqui. Não é que você vai ficar sem pagar nada. Você vai pagar só os juros no período de carência. E a taxa, essa é uma linha que não tem bônus, porque a taxa já é muito boa, ela é subsidiada pelo governo do estado, igual eu já havia falado, a taxa de 0,8% ao mês. Quer dizer, é uma taxa muito barata. Hoje está praticamente próximo à taxa básica da economia, que é a Selic, né? Então, realmente é um presente, um incentivo que a Goiás Fomento dá para o empreendedor, para que ele possa crescer e investir no seu negócio. Para empresas, ou seja, microempresa e pequeno porte, nós temos um teto aí de R$50 mil, 3 anos para pagar, com 6 de carência. Eu estou sendo informado aqui, nosso tempo está se esgotando, eu vou passar rapidamente aqui os últimos slides, só para a gente não deixar em branco aqui. Nós também temos linhas para quem é da área de táxi, mototáxi, transporte escolar e feirante, a gente financia o veículo e todos os acessórios. Quer dizer, o táxi normal, o táxi acessível, a motocicleta com capacete, acessórios, a van, micro-ônibus para transportar alunos, carros utilitários, para aquele que é feirante, quer sair do esquema carro de passeio com reboque, com carretinha, a gente financia o caminhãozinho. Aqui as condições rapidamente, os juros é o mesmo, é 1,62 com bônus, o que vai mudar são os tetos para cada linha, 14, 90 e 150 mil, conforme a linha de crédito. Nós trabalhamos também como repasse do FCO. Acredito que o FCO, todo mundo aqui já ouviu falar, até 2008, ele era operado exclusivamente pelo Banco do Brasil. De 2008 para cá, a Goiás Fomento também repassa o FCO, e a gente também faz o FCO empresarial e rural. No rural, no empresarial, a gente financia todos aqueles itens que eu já havia falado. No rural, benfeitorias, máquinas, projetos de agricultura, etc. A grande vantagem do FCO é uma taxa muito barata, ali o empresarial 0,65 ao mês, com bônus, 12 anos para pagar, com até 3 anos de carência, e a gente trabalha com um limite de R$200 mil. Para projetos de ciência e tecnologia, o bônus é maior, a taxa cai para 0,58 ao mês, e para projetos rurais, você tem taxas aí de até 0,52% ao mês. Então, o FCO é um fundo fantástico, a Goiás Fomento também opera ele, já fez muitas operações e está à disposição dos senhores. Valores acima de R$200 mil seria com o Banco do Brasil, que é um grande parceiro do Estado, mas a Goiás Fomento só opera até R$200 mil. A FINEP é uma outra linha que nós repassamos, eu vou falar rapidamente, ele é basicamente para inovação. Você que desenvolveu ou quer desenvolver um produto inovador, a gente trabalha com a linha InovaCred, que também tem uma taxa de juros muito barata, ela é de 7% ao ano, né? E o InovaCred Expresso, que também é de 7%, mais 3% ao ano. O BNDES, no momento, nós não estamos operando, eu só deixei aqui na apresentação para vocês saberem que existem, mas o Banco do Brasil opera, a Caixa Econômica também opera, e alguns bancos privados, como o Bradesco, também opera bastante, e tem também linhas e taxas interessantes. Tinha um finalzinho aqui, eu vou pular essa parte aqui. Aliás, vou falar só sobre mais esse slide aqui. Critérios básicos: regularidade fiscal, ou seja, certidões para obter o crédito, inexistência de restrições cadastrais, garantias adequadas. Para cada linha, a Goiás Fomento tem um tipo de garantia que é exigida, mas é coisa simples, ou é aval, ou é algum tipo de garantia real. Capacidade de pagamento, que é a empresa, quer dizer, ter condições de gerar caixa para pagar aquele financiamento e obter uma pontuação mínima no score de crédito da agência, que é uma avaliação que é feita da empresa e do empreendedor
para ver se ele alcança aquela pontuação mínima e seja contemplado com financiamento. Eu vou pular essa parte aqui, gente, só deixar aqui, eu ia falar sobre pontos relevantes na análise de crédito, mas nosso tempo realmente está avançado. Só quero deixar aqui nossos contatos, pular aqui rapidamente. Bom, nós estamos na Avenida Goiás, ali no centro, na esquina com a Rua 1. Nosso site está aí, tem todas as informações que vocês precisarem, goiasfomento.com. Nossos telefones de contato, o principal é o 3216-4900. Estamos em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. E, como eu bem disse, a Márcia, nossa colega, já tem gente ali conversando com ela. Quem quiser maiores detalhes, fale com a Márcia, ou nos procure na agência, ou entre no nosso site. Deixo aqui meu abraço, mais uma vez, muito obrigado a todos, obrigado ao Padre Marcos, a Carla Lobo, uma manhã abençoada a todos vocês. Fiquem com Deus, muito obrigado. Álvaro, aqui o nosso certificado, te agradeço pela presença, pela colaboração, viu, aqui conosco. Vamos agradecer mais uma vez, gente? Como que era a música?